vocês, 95% da população brasileira, tá? Vou pegar aqui de São Paulo, que São Paulo é a maior concentração de dinheiro de todos os estados. O segundo, se eu não me engano, é Santa Catarina, ou Rio de Janeiro, ou vice-versa. Então vou colocar São Paulo, que é o maior estado onde tem a maior arrecadação de pessoas com dinheiro proporcional, porque acho que Brasília tem mais, é, porque são muitos funcionários públicos, mas São Paulo tem maior concentração de dinheiro em empresas. E Brasília é pessoa física. Cara, ele falou que 1 milhão não era suficiente. Eu falo pra você, eu falo pra tu. Cara, pergunto. Qual é a porcentagem? A primeira pergunta. Qual é a porcentagem de milionários do Brasil? Qual é a porcentagem de milionário no Brasil? Eu tô falando milionário na conta, na sua conta de investimento, na sua conta corrente, não tô falando na questão de patrimônio, não tô falando na questão de imóveis, carro, algo assim, tô falando que você tem lá e além desses bens. Cara, é 0,6. Vamos colocar que seja 2%. Vamos colocar que seja 2%. Vamos colocar que seja 2% de milionários. Vamos colocar que seja 10% de milionários. Porque, meu, eu conheço, eu já transitei em lugares de muita grana. E eu acredito ali, mesmo as pessoas com aquele patrimônio, aquele apartamento de meio milhão, aquele apartamento de 1 milhão, provavelmente essas pessoas não tinham 1 milhão na conta, como eu acabei de falar pra vocês. Então, você vê que 1 milhão de reais, que ele fala que não é suficiente aqui no Brasil, cara, eu não acredito. Porque eu tô falando para 90%, meu, 1 milhão de reais, cara, é algo que vai fazer, é algo que vai mudar a sua vida de uma certa forma radical. Você tem que estudar sobre a teoria a regra do 72. Qual que é essa regra do 72? Essa regra dos 72 meses é que você pega o valor que você tem, seu dinheiro vai dobrar na proporção da taxa Selic, que é como que eu falei, hoje a taxa Selic por volta mais ou menos de 14%, seu dinheiro aí vai dobrar praticamente ali quase 6 anos. Tô tirando ali a inflação. Vai dobrar, seu dinheiro vai dobrar sem você deixar nada. Você aportou, você fez um aporte inicial, você deixou ele parado, 6 anos, o seu dinheiro ele vai dobrar. Surgiu os novos milionários, se você olhar na pesquisa aí, surgiu os novos milionários nesse ano, de 2026. Eu acho que foi mais de, não sei se foi mais de 1.000 pessoas que são os novos milionários. Provavelmente, já fiz o um vídeo aqui, que são aquelas pessoas que tinham 700 mil reais, 650 mil, 3, 4 anos atrás, bem no início do governo Lula. Essas pessoas deixaram e ficaram torcendo para ficar ruim. A taxa Selic veio subindo, 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 subindo. Ele deixou o dinheiro dele parado e se tornou um novo milionário. Então, eu entendi o que o Raul Senna ele quis dizer, tá? Ele quis dizer, concordo com ele, que, cara, não tô falando, eu quero que você tenha uma mentalidade de abundância. Que você consiga o seu primeiro milhão, que você consiga o seu segundo milhão, que você consiga o seu terceiro milhão e você consiga o quarto milhão. Eu quero que você tenha essa mentalidade de milionário. Só que o quê? Cara, mas para isso, meu, assim, ele colocou de uma certa forma, às vezes de todo vídeo assim, que tipo assim, meu, que para você não tentar, para você não ficar tão feliz, para você não ficar tão empolgado e para você, ele colocou tipo de uma certa forma para pessoa tipo ficar desmotivado quando alcançar o primeiro milhão que não vai ser suficiente. Mas eu falo, cara, você tem que ficar muito orgulhoso. Você tem que ficar muito orgulhoso porque você vai fazer parte dos 10% da população que são milionárias. Você vai fazer parte desses 10%, cara. Meu, é que nem a marca dos 100 mil. É que nem a marca dos 100 mil. Se você vê quantas pessoas têm 100 mil, cara, não são nem 20%. E a mesma coisa, como acabei de falar pra vocês, meu, as pessoas que são milionárias no Brasil, cara, vamos colocar que seja 2 a 10%. 90% não tem, não são milionárias. Então, cara, então eu acho que ele poderia falar de uma certa forma, cara, para vocês não pensarem assim, que, meu, é uma marca muito importante, é uma marca, cara, que divisor de água, é uma marca que você vai conseguir ganhar 1 milhão de reais, você vai conseguir ganhar por volta aí mais ou menos de 14 mil reais por mês, tirando a inflação, cara. Tirando a inflação, você vai ter um poder real realmente aí mais ou menos de 7 mil reais. Então, pro cara que tem um custo de vida um pouco baixo, o cara que tem um custo de vida um pouco baixo, o cara que consiga fazer é, as principais coisas, cara, 1 milhão, cara, é uma marca gigantesca, é uma marca fantástica, é uma marca que a pessoa tem que ficar orgulhosa, a pessoa tem que ficar orgulhoso, como o que eu já falei pra vocês, é a mesma coisa dos 100 mil reais, cara. O cara que alcançou 100 mil reais, ele vai alcançar 1 milhão, cara, porque, meu, você tá entre
os 20, você tá entre os 20% da população brasileira. Você tá entre os 30 milhões de pessoas que tem 100 mil reais, cara. O restante, os outros 180 milhões de pessoas não tem. Tirando as crianças, um exemplo assim, você entendeu? Então, a gente tem que ficar orgulhoso. Só que acho que talvez seja que os caras estejam com raiva, porque quem quer se arriscar em renda variável, quem quer se arriscar em ações, quem quer se arriscar em algum investimento assim, se o cara pode deixar o seu dinheiro na renda Selic, na taxa Selic, em títulos, títulos atrelados ali de renda fixa, sem nenhum risco, ficar tranquilo, ficar acompanhando, às vezes dolarizar 10 a 20%. Quem é o cara que vai querer se arriscar? Quem é o otário, boca aberta, que vai querer se arriscar? Talvez seja isso porque os caras, eles falam de renda variáveis. Não sei se eles têm parceria, algo assim. Então, para eles, porque eu lembro que a Bolsa de Valores, poucas pessoas com pessoas físicas já investia. Agora, mais nesses momentos de crise, esses momentos que as pessoas não têm nenhuma reserva de emergência, esses momentos que as pessoas estão passando da pobreza para a miséria, eu acredito que a Bolsa brasileira ela vai despencar. Ela vai despencar muito. Por quê? Porque poucas pessoas investindo. Poucas pessoas não têm dinheiro. Já falei, poucas pessoas aqui do Brasil não têm poupança. As pessoas não sabem investir, as pessoas não sabem poupar. As pessoas sempre recebem ondas, frequências negativas todos os dias, que nem eu acabei de citar algumas aí. E essas pessoas, elas pensam que o mundo, a vida dela vai acabar logo. Que vai acabar tudo logo, eu não vou precisar fazer nenhuma reserva de emergência, eu não vou precisar fazer nenhum aporte, porque eu vou viver o hoje, eu vou viver o agora, e não vou precisar guardar dinheiro nenhum. Então, o Brasil, ele não consegue, as pessoas não conseguem ter nenhuma reserva de emergência, nenhum dinheiro ali para alguma situação arriscada, alguma situação de saúde, alguma situação de risco, alguma situação para algum lazer, para alguma eventualidade, algo que aconteceu, poucas pessoas ali têm esse dinheiro guardado. Por quê? Cara, 80%, quase 80% da população está endividada, 80% das pessoas estão com o nome sujo, 80% das pessoas estão com uma dívida média de 5 mil reais. Então, a classe média, cansei de falar que a classe média, a classe média vão desaparecer ao longo dos anos. As pessoas que acabou financiando imóveis, pessoas que acabou financiando carro em 100 parcelas, as pessoas ali que pegaram um empréstimo, que ficaram desempregados, porque 700 empresas fecham, dados da Receita Federal, 700 empresas fecham por dia. Por quê? Juros altos. Essas empresas com juros altos não conseguem rolar dívida, não consegue pegar empréstimo barato. Cara, a gente tá tendo praticamente uma quebradeira. É só você conseguir enxergar. Porque se você estiver prestando atenção, se você estiver prestando atenção, se você não for aquele cara que tá dando cu, se você não for aquele cara que tá dando cu e for aquele cara que tá prestando atenção, que tá comendo todas as mulheres, fazendo um harém do borcalho, eu acredito que você vai conseguir prosperar. Você vai conseguir prosperar, você vai conseguir sair e passar por essa crise, passar por essa turbulência. Porque é na tempestade, é na turbulência que vai surgir as grandes oportunidades, que vai surgir os novos milionários, que vai surgir oportunidade que você vai pegar daquelas pessoas que estavam distraídas, que não estava acompanhando, que não estava entendendo o jogo, porque muitas das vezes essas pessoas não colocam as claras as regras. Então, assim, a todo momento a gente tem que ver como que tá funcionando o jogo e as regras. Então, se você for aquele cara, você vai conseguir se dar bem. Você vai conseguir superar todos esses caras. E você vai conseguir transitar, passar por essa tempestade, esse caos, e vai conseguir ser um novo milionário. Então, não caia nessa que R$ 1 milhão não é dinheiro suficiente. Você não vai conseguir fazer coisa extraordinária. Eu acredito, é que nem aqui que o Raul ele falou, cara, você não vai conseguir ter uma vida extraordinária. Mas uma vida de acima de 90% da população brasileira, porra, mano, vai ser ótimo. E você tentando potencializar mais. Mas você falar num país pobre que R$ 1 milhão não é valor suficiente, você tá de sacanagem. Eu sei que ele quis dizer, porque R$ 1 milhão, eu, tô falando por mim, eu não compraria um imóvel. Talvez eu compraria, não sei. Porque assim, um imóvel seria o quê? Um imóvel hoje em São Paulo, você vai pagar por volta mais ou menos de, 400 mil. Vamos colocar, 400 mil. Um carro popular você vai pagar por volta 100 mil, que é o Quid, uma caixa de fósforo. Então, mais o custo de vida, esse daí, cara, eu entendo ele. Eu sei que não é um valor suficiente. Só que, mais para as pessoas que estão
que não tem nem 100 mil, as pessoas que estão em uma situação muito pior, se você pegar o relato de toda a população, cara, 1 milhão é um marco, sim, gigantesco, é um marco de muito dinheiro que realmente, o cara que tá atento, o cara que entende alguma coisa de investimento, cara, ele consegue esse 1 milhão dobrar em 3, 4 anos, rápido. Então, quando ele chegar no 3, 4 milhões, cara, ele vai estar realmente numa vida extraordinária. Só que, para isso, você precisa entender que 1 milhão, meio milhão, 100 mil é muito dinheiro, cara. E você tem que ter disciplina, você tem que entender o jogo e você não tem que cair nas tentações, nas armadilhas do governo, das pessoas, da mídia, das publicidades que acaba colocando e você não se tornar, às vezes, a classe média, que se você ficar desempregado, você vai sair para ruína e para perda total. Esse é o vídeo.